Talvez eles não queiram assustar, apenas não sabem que estão mortos. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, conhecendo alguns lugares assombrados de Sacramento, na Califórnia. A Ilha dos Mormons, em Sacramento, surgiu como um fantasma. É que, na verdade, a seca severa na Califórnia permitiu que a ilha ressurgisse das águas. E, desde então, muitos foram os tesouros encontrados por lá, muitos itens históricos e ferramentas, mas que podem apenas ser fotografados e de modo algum retirados de lá, nem que seja para exposição em museus. Mas esses não são os únicos tesouros da Ilha dos Mormons. Os mais valiosos, sem dúvida, são os tesouros sobrenaturais, e são muitos. Há inúmeros relatos de fantasmas vistos por pescadores. 2 deles contaram ter avistado 3 figuras iluminadas que saíam da água. 2 homens e uma mulher, usando roupas do século XIX. Eles emergiram devagar e pareciam não notar a presença dos pescadores. Ficaram aparentes por alguns minutos e depois sumiram enquanto caminhavam para fora da água. Alguns dias antes, ao anoitecer, Daryl Lindbergh, comandante de um barco pesqueiro, disse ter visto uma carruagem, mas dentro d'água. E, segundo ele, foi tão real que pôde ouvir os cavalos relinchando. Mas a aparição também sumiu de repente. Já Thomas Fairway também teve sua experiência ao navegar pelas águas calmas do lago Folsom. Ele contou ter precisado parar a pescaria por várias vezes, porque estava ouvindo um insistente choro de bebê. É óbvio que não havia nenhum bebê no meio de um lago, e mesmo que estivesse na margem, ia ser impossível ouvir o seu choro. Só depois de muito tempo foi que ele percebeu que o choro vinha do fundo do lago. E para os pescadores, todas essas aparições são normais, são corriqueiras. Sempre acontecem entre a tarde e a noite. E todos esses fantasmas são os moradores da cidade que está submersa. Mormon Island foi uma pequena comunidade de mineiros, a maioria deles mormons, que estavam ali à procura de ouro ao longo do American River. Em março de 1848, 2 membros do batalhão mormon saíram para caçar e acabaram encontrando ouro. De volta ao forte, eles foram contar aos demais sobre a descoberta, e em pouco tempo, 150 mormons e mais outros mineiros seguiram para lá. Formaram uma comunidade que passou a ser chamada de a Ilha dos Mormons, e em 1853 sua população já era de 2.500 pessoas. Na cidadezinha havia hotéis, lojas, mercado e toda a estrutura para os mineradores e suas famílias. Só que em 1856 toda a cidade foi destruída por um incêndio e não foi reconstruída, já que o ouro estava acabando e muitas pessoas acharam melhor ir embora. O que sobrou da Ilha dos Mormons foi alagada pelo projeto Folsom Dam, e a única coisa que ficou de fora da água foi o cemitério. Muitas pessoas, especialmente investigadores paranormais, e todos contaram sentir uma estranha e repentina depressão e constante sensação de estar sendo observado. Mas não são apenas fantasmas. Conta-se que as águas do Folsom foram habitadas por uma estranha criatura que foi chamada de serpente aquática. Ela foi vista cerca de 6 vezes no século XIX e depois mais 2 vezes na década de 1960. E depois disso, nunca mais houve nenhum relato de outra aparição. Devido à forte seca na Califórnia, as águas do Lago Folsom baixaram consideravelmente, expondo uma parte da antiga cidade fantasma. Sacramento tem muita atividade paranormal. São muitos os lugares assombrados com histórias. Próximo à Ilha dos Mormons está a Paradise Beach. Durante o dia é um lugar muito agradável,
mesmo porque não tem o grande terror das outras praias, que é aquele sol insuportável, e é pouco movimentada. É um lugar frio, muito bonito, mas é à noite que a praia fica ainda melhor. A maioria dos visitantes, hoje em dia, são caça-fantasmas ou curiosos em busca das assombrações. E são muitos os relatos de aparições de um homem caminhando à beira-mar. Ele parece desnorteado, parece confuso, mas se ficar observando por algum tempo, ele sempre vai caminhar até a água e desaparecer. E isso acontece repetidas vezes durante incontáveis anos. A explicação é que alguns fantasmas permanecem na condição de loop infinito, onde repetem seus últimos movimentos de vida. Talvez seja esse o caso. Sabe-se pouca coisa a respeito desse fantasma, apenas que nas décadas de 60 e 70 a Paradise Beach foi uma praia de nudismo. Mas o principal foi descoberto por caça-fantasmas que, através de uma psicofonia, veio do próprio fantasma contando ter caminhado até o mar e tirado a própria vida. Mas o seu corpo nunca foi encontrado. E ele é chamado de fantasma errante. Logo a gente vai conhecer mais lugares de Sacramento, que é um ponto muito assombrado nos Estados Unidos. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.